Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor Zezito de Araújo. Ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, historiador, escritor e vice-presidente da ACALE, a Academia Alagoana de Educação. E nos fala, no mês da consciência negra, sobre as desigualdades e as conquistas na luta pela igualdade racial no Brasil. Professor, seja bem-vindo novamente ao Frente a Frente e desta vez para falar sobre essa vontade que não é só da igualdade racial, é de toda uma sociedade. Eu pergunto, o Ministério da Igualdade Racial anunciou um pacote com 13 ações para criar, financiar e monitorar diferentes iniciativas de ação afirmativa do governo federal. Isso significa que nós estamos mais próximos de vislumbrar na prática um país democrático, efetivamente democrático nessa questão? E obrigada mais uma vez. Gorete, eu acredito que na teoria e no papel, sim. Há perspectivas de nós melhorarmos as condições socioeconômicas e o combate ao racismo, principalmente o racismo estrutural. No entanto, nós temos em outros governos, até mesmo o governo anterior do presidente Lula, políticas voltadas para diminuir as desigualdades raciais e as desigualdades econômicas no Brasil. Porém, essas políticas não se concretizaram, né? E nós entendemos que isso não quer dizer que agora essas políticas não se concretizem, mas a gente já tem uma experiência anterior. Por isso que eu vejo a concretude dessa política também se dará à medida em que o movimento social negro também faça pressão junto do governo e da sociedade como um todo, para que essas políticas alcancem realmente as comunidades quilombolas, esses grupos, o grupo negro social mais vulneráveis, né, para que possamos alcançar essa igualdade e essa equidade racial na questão da educação, na questão econômica, na questão da agricultura, na questão da saúde, enfim, em todas as políticas criadas pelo governo federal. Pois é. O governo anterior, ao que se sabe, não teve uma política efetiva, sobretudo na educação. Em que o senhor pode nos dizer que houve uma tentativa de promover a igualdade racial? Quando eu falo no governo anterior, estou falando no governo anterior do presidente Lula e do presidente Dilma. Este governo que saiu foi muito nefasto à sociedade brasileira, principalmente ao movimento negro. Então, eu não vejo nenhum avanço, pelo contrário, houve retrocesso, literalmente, para a população negra e quase todo o segmento da sociedade brasileira. Quando eu digo dos governos anteriores, nós poderemos assinalar alguns atos que foram criados. Na área da educação está bem evidente a Lei 10.639, que obrigou o ensino da história do continente africano e da população negra e da cultura no ensino básico e também no ensino universitário. Na área de saúde, nós tivemos um programa para a saúde da mulher negra. No Ministério da Agricultura, que o INCRA está vinculado, o avanço que nós tivemos para titulações de terras quilombolas. Então, nós tivemos vários avanços, né? E que no decorrer do processo, esses avanços, eles foram retraídos aos poucos. E quando chegou nesse último governo, realmente nós não tivemos nenhuma conquista. Então, eu falo isso para fazer um alerta, não é o ato do governo assinar programas que vai dizer que temos garantido políticas públicas efetivas para as comunidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que eu recebi um comunicado de uma comunidade quilombola, a preocupação dos quilombolas aqui em Alagoas, principalmente da área do sertão, já que estão na área da agricultura, eles precisam de trator para arar a terra. Estou dando um exemplo real. Então, será que nesse bojo dessas ações, né, que com esse aporte de recursos, haverá esse olhar do Ministério da Agricultura, né,
para alocar recursos para atender essa demanda específica dessas comunidades. Então, por isso que eu digo, não basta só você assinar programas e leis, mas isso tem que chegar na ponta, que no caso são as comunidades quilombolas e outros segmentos sociais. Eu pesquisei e consta que haverá investimento já financeiro, né, para viabilizar. E sobre a verticalidade do que vai ser esse pacote, né, abrangendo assim todas as áreas do governo. Efetivamente, como o senhor disse, no papel está tudo perfeito, não é? Lógico, está tudo perfeito, mas a gente esquece de um detalhe, Gorete. O racismo no Brasil ele é estrutural, estruturado. E ele é estruturado com um objetivo de reproduzir o racismo de tal maneira que essa população não usufrui dos benefícios criados por ele. Porque os bens, o patrimônio material e imaterial deste país foi criado pela população negra. A riqueza do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil república, principalmente do Brasil império e do Brasil colônia, toda, Gorete, toda essa riqueza criada nesse país foi feita pelos trabalhadores escravizados. E não há um compartimento, não é, desse acúmulo de capital, que foi feito na época da colônia, para essa população. Pelo contrário, foi criada a lei para que ele não participasse. Né? A lei de 1850, a lei da terra, qual o objetivo da lei da terra? De impedir que a população negra tivesse acesso à terra, porque você tendo acesso à terra, você tinha a possibilidade de você construir família, de você ter uma educação de qualidade, enfim, não foi dado para ele. Então, quando assina-se um decreto desse, um programa desse, nós teremos que ficar atentos para ver se vai viabilizar, porque nós sabemos que o racismo estrutural, ele impede que esse recurso chegue da ponta. Nós estamos falando isso, e eu falo pessoalmente, porque nós temos experiência com isso. Eu já fui gestor público, eu sei como funciona a máquina do Estado, que cria determinadas artimanhas e dificuldades, aquele recurso está lá e não chega. E tem outro detalhe, às vezes cria-se editais, ou cria-se programas, que aquela comunidade, a comunidade negra é de tal forma... Não se habilita pelas condições. É que não foi dada a base para que ela tenha uma leitura de um edital, para que ela tenha essa compreensão, porque grande parte da população negra muito mal termina o ensino médio. E quando você vai trabalhar as comunidades quilombolas, a situação é muito mais grave. Então, isso eu não quero justificar. Eu quero fazer um alerta, porque você cria um programa, agora vamos ver as condições, porque depois você vai responsabilizar as comunidades, a população negra. Então, nós teremos que ficar atentos, e nós, negros e negras, o movimento social negro, terá que ficar atento para que possamos fazer trabalhos também junto a essas comunidades, junto ao movimento negro, para nos habilitarmos a participar desse programa e contribuir para consolidar a equidade e a igualdade racial na sociedade brasileira. Alguns governos já se pronunciaram de que vão participar efetivamente. E a gente vê, por exemplo, aqui em Alagoas, uma democratização, inclusive no que diz respeito às questões da divulgação do Estado, das políticas públicas do Estado, nessa área. Eu pergunto ao senhor, em relação à política para os quilombolas, como observar antes da Constituição de 88 e pós-Constituição? Texto novo. Olha, Gorete, você fez uma indagação e tratou do nosso Estado, né? Principalmente o Estado de Alagoas. Não existe políticas públicas efetiva que está chegando aos quilombolas de Alagoas. E quando você, veja bem, uma das coisas que nos preocupa, nós alagoanos e alagoanas do movimento negro, o nosso governador, ele terá que criar setores específicos no Estado, que isso nós não temos. Nós temos um Estado que há uma divulgação, um Estado plural. Porém, o Estado ele não é inclusivo para a população negra. Quando eu digo isso, porque esses programas que o Estado vai se habilitar
para captar recursos, se você não tem pessoas negras que têm esse olhar, não basta ser negro, mas que tem esse olhar específico das necessidades através de pesquisa concretas para ter essa radiografia, não adianta, porque esse dinheiro pode ser pulverizado em outros programas. Então, não basta você ter só um governo plural. Você tem que atender essas demandas, você tem que ter um governo plural, diverso e inclusivo. Inclusive para todos esses segmentos. Então, é fundamental que tenhamos isso. Aí sim, nós vamos atender as demandas específicas da população negra, seja ela urbana e seja ela quilombola. Rural. Rural, né? Pois bem. Sobre o movimento negro, o senhor citou aí, durante a sua fala, umas 2 vezes a importância do movimento negro nesse contexto. Eu pergunto, o movimento negro está organizado, unificado nessas lutas, professor? Porque, ao que parece, não está. O movimento negro é como todo movimento social. O que existe no movimento negro são ideias diversas, como qualquer um outro movimento social tem. Isso, Gorete... A divergência é salutar, né? A divergência é salutar, gente. Agora, foi bom você fazer essa pergunta, Gorete, porque as pessoas, elas aproveitam, principalmente os gestores públicos, eles aproveitam essas ideias divergentes que tem dentro do movimento negro para dizer que vocês não conseguem nem dialogar entre si para desqualificar a nossa luta, porque a nossa luta é contra o racismo institucional criado por esses gestores. E que essas divergências internas do movimento negro existem em qualquer outro movimento social. O movimento da mulher, o movimento de LGBTQIA+, os partidos políticos. Quantos movimentos não tem dentro dos partidos? E eles não usam desse argumento para desqualificar a luta desses outros movimentos sociais ou do movimento partidário. Mas quando quer desqualificar o movimento negro, vem com essa conversa. Não. O movimento negro, ele é organizado, sim. Ele é organizado, sim. Acontece que nós, enquanto movimento negro, nós não somos nem atendidos junto às representações políticas e junto das representações de gestores no estado de Alagoas. Isso que é a verdade. Ah, não, eu não recebo porque vocês são divergentes. Não, pelo contrário. O gestor, governador, prefeito, vereador, deputado, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa, eles têm que dialogar com o segmento do movimento negro. Porque o que nos leva a dialogar com esse segmento é o racismo. Seja ele o racismo institucional, seja ele o racismo estrutural, que faz com que a mazela que existe na sociedade brasileira para a população negra é decorrente desse racismo. E não fomos nós que criamos o racismo. Quem criou o racismo foi essa elite que continua dirigindo o país. Então, é fundamental que dialoguemos. E esse gestor, ele é um parceiro no combate ao racismo. Por isso que nós queremos dialogar com o governador, com o vice-governador, com o prefeito, com o vice-prefeito, com o presidente da Assembleia Legislativa, com o presidente do Tribunal de Justiça, porque eles são parceiros para eliminar o racismo no estado de Alagoas e no Brasil de uma forma geral. Pois bem, políticas de ações afirmativas. O que é que o senhor poderia dizer no âmbito nacional sobre as políticas? Isso nós temos avançado bastante. E, no meu entendimento, a política de ações afirmativas, que tem dado resultados concretos e que esses resultados têm também incomodado um pouco a sociedade brasileira, são as cotas nas universidades. Eu sou educador, sou professor. Eu acredito que a educação é um dos instrumentos que pode modificar a vida de qualquer cidadão ou cidadã. E as cotas têm contribuído para isso. Ela tem contribuído no sentido, evidentemente que tem seus percalços, né? As cotas, é natural, né? Que é natural, mas ela tem levado grande parte da população de jovem para as universidades. Isso tem mudado o perfil da universidade. Quando eu digo mudar o perfil da universidade, Gorete, não é a cor dos estudantes, mas, acima de tudo, a produção científica. A população negra deixou de ser objeto a ser pesquisado e pesquisada. Passou a pesquisar Ela também. Passou a pesquisar e dar um ressignificado às pesquisas negras. Os conceitos que se tinha sobre ser negro, ser branco,
que é branquitude. Isso tudo está sendo ressignificado. E o que é mais importante? Esses estudantes, ao concluir o curso, doutor, pós-doutor, eles estão ocupando espaço dentro da sociedade brasileira. Então, é um ganho efetivo. Até porque não se admite desigualdade, sobretudo na área da educação, né, professor? É evidente, não se admite, mas infelizmente não existe. Existe. Ela existe a partir daquilo que é fundamental para a formação do letramento e da alfabetização desse nosso estudante, que está na tenra-idade. Quais os conteúdos programáticos que existem em um espaço escolar, numa sala de aula, para formar esse cidadão, essa cidadã? Bem, a gente está estourado nesse primeiro bloco, no tempo, e essa questão a gente vai deixar para o segundo bloco do programa, e daqui a 1 minuto nós estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe historiador, escritor, professor da Universidade Federal de Alagoas, professor Zezito de Araújo, que também é vice-presidente da ACALE, a Academia Alagoana de Educação. E nós estamos aqui debatendo as questões relativas ao mês em que se comemora, não é, a questão da negritude no Brasil, da forma mais ampla, geral e restrita. Professor, nós falávamos no bloco anterior sobre ações afirmativas no que elas representam de avanço contra ainda sentimentos que não cabem mais e que isso na educação tem um papel decisivo no fim do preconceito, sobretudo. Olha, porque além da Lei 10.639, que hoje se transformou sob Lei 645, 11.645, ela, eu digo pelas experiências, como eu sou técnico pedagógico também da Secretaria de Educação, e uma das minhas atividades é a implantação da Lei 10.639 na rede, e uma outra é... Alagoas foi vanguarda quando criou a lei estadual. Sim, foi. Nós fomos um dos pioneiros a criar a lei após a Lei 10.000, né? E a educação escolar quilombola. Nós temos percebido que as escolas, elas têm produzido, Gorete, atividades voltadas tanto no aspecto cultural quanto no aspecto do conteúdo programático sobre a história do negro em África e da população negra no Brasil e suas expressões culturais. O que nós estamos fazendo agora é criar programas sistematizados para isso. É isso que é a aplicação da Lei 11.639. Não é? Mas não basta só você trabalhar com o corpo docente. Nós teremos que trabalhar com todos os profissionais de educação. O porteiro, a merendeira, o gestor, o diretor. Né? Então, gestão democrática. A gestão democrática. E a Secretaria de Educação do Estado está fazendo isso. Hoje mesmo, pela manhã, nós estávamos em uma formação com os TAPs e os TAGs, né, voltado para a educação para relações étnico-raciais, o ERE. Não é? Prepararmos os profissionais de educação para lidar com isso, mas lidar a partir de 2 focos, Gorete. Primeiro, uma educação antirracista. E uma educação antirracista além do discurso, para criarmos práticas pedagógicas antirracistas. Esse é o papel que a Secretaria está fazendo atualmente, através da gerência de diversidade, meio ambiente e inclusão. E um outro objeto, que é o objetivo nosso, é o quê? É a equidade racial. Nós estamos trabalhando com esses 2 focos, educação antirracista e a equidade racial.
Porque a equidade racial você terá que trabalhar com dados. Dados reais. Mais seguros. Né? Mais seguros. Para estabelecer a política. São as evidências. As evidências dos dados, agora do censo escolar e do IBGE, nós vamos levar para os profissionais de educação da rede e mostrar, olha, como o racismo está funcionando. Quais estratégias nós estamos trabalhando para combater e eliminar o racismo em sala de aula. Então, é isso que nós estamos falando, porque nós acreditamos que a formação desse estudante no ensino básico vai facilitar a sua inserção na sociedade e a sua inclusão e permanência no ensino superior. Desde sempre. Agora eu pergunto, até a Constituição de 88, a referência do negro na nossa sociedade era completamente deturpada, né, professor? Olha, a imagem da pessoa negra nos livros didáticos praticamente não existia. Foi um dos instrumentos utilizados pela a maldita democracia racial, porque não, no Brasil não existe discriminação porque negros e brancos estão juntos. Não, nunca estiveram juntos. Lei do engano. É um ledo engano, como também muitas pessoas afirmam que no Brasil não existe apartheid. Existe sim apartheid. Veja onde mora a população negra brasileira. Não existe apartheid legal? Existiu sim. A escravidão no Brasil, ela foi criada através de lei. Nós temos o Código Penal brasileiro, do Brasil Colônia, do Brasil Império, está lá, assegurando a exclusão. O Estado brasileiro ele era autorizado à morte capital, a matar a pessoa negra. Então, esse racismo no Brasil ele é perverso. Então, a nossa ida à sala de aula, né, para desconstruir, construir automaticamente isso, quando você fala a imagem da pessoa negra no livro didático, era perverso. Quem era que queria ser negro a partir dessa história que é reproduzida nesse livro didático? Hoje nós estamos fazendo um trabalho diferenciado. Criminalizando, inclusive, essa tentativa, né, que, vez ou outra, se observa na vida real, não é? Além de descriminalizar, Gorete, a imagem que se criava da pessoa negra, que se tem até hoje. De criminalizar pessoas que promovem digamos assim, a desigualdade. Sim, sim, criminalizar esse. Criminalizar nesse sentido. Nesse sentido. Mas um dos objetos do racismo, e o racismo também encontra-se no material didático, seja ele livro ou não, é você desumanizar a pessoa negra. Esse é um dos maiores malefícios do racismo. E ele atua para isto. Porque parte do pressuposto do inconsciente coletivo, que você, à medida que desumaniza aquela pessoa, você tem o direito de eliminá-lo. O racismo. Tem o direito sobre a vida. Sobre a vida. É tanto... Vejam, como é que trata um dos maiores jogadores do mundo, o Vinil, né? O Vini. Vinícius Júnior. Fazendo uma imitação do macaco. Desumanizando. E não é a primeira vez que se faz isso. E isso na Europa, né? Na Europa, mas no Brasil se faz. Nós brasileiros e brasileiras, nós temos a mania de não acharmos que somos racistas. O racista é o outro. Professor, mas no Brasil, a comunidade negra é mais de 50% da população. 56% da população. Exatamente. De onde saiu essa lógica, não é? Saiu essa lógica do regime escravocrático. Mas eu quero trazer, talvez, evidentemente que um fato histórico ele não tem uma data, não tem um dia, não tem uma hora. Mas ele tem um momento histórico que foi criado pelos homens e pelas mulheres, quando decidem que o senhor não poder decidir. Quando eles perceberam que a sociedade brasileira, e fizeram pseudos estudos científicos, se você não mudasse, não trouxesse pessoas brancas para aqui, o Brasil passaria a ser um país negro. E no pensamento desses pseudocientistas, ser negro, não iria desenvolver, não iria ter progresso no Brasil do final do século XIX para o início do século XX. Então, o que foi que eles criaram? Isso que você pergunta. Eles buscaram imigrantes brancos para substituir a população negra.
Ora, essa população trabalhou 350 anos produzindo telespectadores, riqueza para este país. Literalmente riqueza na arte, na arquitetura, na engenharia. O que vocês imaginaram neste país. E também numa acumulação de capital para a criação dos bancos, que hoje continua usufruindo desse capital. E, de repente, eles vão trazer imigrantes europeus para substituir, inclusive financiado, com garantia de terra para eles, com garantia de constituir família, constituir escola. E aqueles homens, aquelas mulheres que trabalharam 350 anos, eles criaram a Lei da Terra em 1550, para impedir que eles tivessem acesso à terra, mas garantiram acesso aos imigrantes. A Lei de 13 de maio de 1888, que foi consolidada com a República no dia 15 de novembro de 1889, assegurou a exclusão dessa população. Isso as pessoas não querem discutir, é isso que nós estamos discutindo em sala de aula. Uma população que não sabia nem o que fazer com a liberdade, né? Elas até que sabiam o que fazer. Sabe o que elas queriam fazer, que não deram? Trabalhar na terra que eles sempre trabalharam. Eles eram exímios agricultores, Gorete. Aí acharam que os imigrantes, era agora que trabalhava a agricultura, então deram terra para os imigrantes, esses negros e essas negras não sabem trabalhar, mas foi o trabalho desses homens e dessas mulheres por 350 anos que fez a acumulação da riqueza. Tem que dar forma independente, né? Da forma aí sim, eles queriam... Sem nenhuma ajuda. Sem nenhuma ajuda, sem nenhum senhor genocida que tirava a vida dele, que o estatuto do Estado colonial e do Estado imperial brasileiro dava a eles. Então, era isso que era assim uma lei que garantisse o bem-estar dessas famílias, e que não garantiram. Então, quando nós pensamos em ações afirmativas, em reparação, que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira devem a essa população, é isso que nós estamos falando. É você fazer reparação para aqueles que historicamente foram tratados de forma desigual para perpetuar a desigualdade até hoje. Então, quando nós pensamos, o 20 de novembro, agora, que foi ontem, quando se diz Dia Nacional da Consciência Negra, e as pessoas, não, consciência não tem cor, para nós, consciência negra é isso. É essa a reflexão histórica que eu estou fazendo aqui. Não é falar de cor, é falar que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira submeteu a maioria da população brasileira, que hoje somos 56% da população brasileira, à miséria, ao estado de miséria. A fome. A fome. Sem ter um cuidado hospitalar, sem ter um cuidado na educação. Então, o tratamento que o Estado repressor nos dá, as polícias militares, as polícias civis... Desigual, né, professor? Desde sempre. Desde sempre. Então, Dia Nacional da Consciência Negra é isso. Nós começarmos a refletir e fazer com que você que se diz branco ou branca, que é um aliado nosso, que nós queremos uma sociedade liberta e democrática, em que as relações sejam horizontais e não verticalizadas. Pensar o 20 de novembro, pensar o Dia da Consciência Negra, é levar homens e mulheres brasileiras e brasileiras a pensarem nessa perspectiva. A essa reflexão. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Tá ok, galera.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o professor Zezito de Araújo, ele que é historiador, escritor, professor da Universidade Federal de Alagoas, vice-presidente da ACAL, a Academia Alagoana de Educação, e nos faz uma reflexão aqui conosco e com vocês sobre o 20 de novembro, sobre o mês da consciência negra, que deve ser estendido aos demais meses do calendário do ano. Professor, diante dessa realidade, acredita-se, né, estudiosos, e inclusive está entre as metas do governo de atingir de frente, sobre a questão da primeira infância antirracista, como também um atendimento psicossocial. O que o senhor avalia dessas medidas? Essa medida é muito positiva, Gorete, para a população negra brasileira e para a população brasileira de uma forma geral. Porque o racismo, a maior vítima de racismo é a população negra. Mas quem provoca o racismo, né, o algoz do racismo, é a pessoa branca. Então, é uma relação muito conflitante. Quando o governo ele cria programa, né, faz aporte de recursos para trabalhar principalmente na primeira infância, e aqui no estado de Alagoas, o governo tem um programa muito bom, que é a criação, o programa CRIA, né, de creche. Eu acho que é o momento de nós termos esses recursos para começarmos a trabalhar essa temática. Na transversalidade nas ações. A instituição nós já temos, os programas nós já temos. Agora, aquilo que eu faço alerta, como essa temática, quem são os profissionais de educação que vai trabalhar com isso, inclusive para a formação desses profissionais que estão no programa CRIA, porque o recurso o governo vai disponibilizar, porque essa ação ela é fundamental. E depois vamos para a educação infantil também, que está voltado para isso. E aí vem algo mais importante. Com isso você vai possibilitar o equilíbrio socioemocional e contribuir para o processo cognitivo dessa criança. Porque são, digamos assim, são situações terríveis que essas crianças se deparam sem idade para compreender essas discriminações, não é, professor? Lógico, né? Ela não percebe, ela é vítima do racismo, e a criança negra sabe que ela é vítima do racismo, porque o racismo ele se dá muitas das vezes de forma inconsciente pelas pessoas, principalmente no meio infantil. No meio infantil. Porque, quando eu digo no meio infantil, porque o racismo, ele muitas das vezes é alimentado no lar. É onde tudo começa. Onde tudo começa. Aí dialoga, evidentemente, com a sociedade maior. Mas são os pais, né, que reelaboram ou impõem esses valores a essas crianças. E quando ela chega na sua brincadeira, nos seus valores no dia a dia, ela percebe que é diferente e na relação familiar faz essa diferença como um processo de exclusão, de negação do outro, em vez de fazer essa diferença como algo fundamental na existência humana. Então, à medida que esses programas chegam na escola, chega nas creches, então isso é fundamental, que os educadores e as educadoras estejam preparadas para lidar com esses aspectos do racismo nesses espaços. Professor, então terá que se utilizar da memória e da reparação de todo o estrago que foi feito na questão de não respeitar a igualdade racial no país, né? Sim, quando você fala memória, Goreto, eu acho que é fundamental esse traço de trabalhar a reparação histórica nossa. Porque a nossa memória, infelizmente, é a memória do navio negreiro. Parece que toda a nossa história começou com os navios negreiros. Não, a nossa história não começou com o navio negreiro. A nossa história começou primeiro com a presença humana no planeta Terra. Tudo que nós somos hoje... Com a nossa evolução. Com a nossa evolução e além da evolução, eu faço outro complemento, com o descobrimento e a criação de tecnologia para a sobrevivência humana e da humanidade. Tudo isso foi construído pelos africanos e africanas. E quando eles foram sequestrados, literalmente eles foram sequestrados do continente africano, eles sequestraram a elite dirigente do continente africano que veio para o Brasil. Os dirigentes,
os golas, os mini-Congo, como a gente, pela nossa linguagem, que chamamos reis e as rainhas, né? Eles tiraram a juventude que estava se renovando ali, que estava criando conhecimento, e vieram na condição de escravizado e escravizada para o Brasil. E ao chegar aqui, esses seus conhecimentos que eles acumularam e criaram no continente africano, eles aplicaram aqui no Brasil, gente. Por isso que tem esse acúmulo de riqueza desse Brasil colônia, desse Brasil império, nesse Brasil república, que foi essa cabeça pensante que veio lá do continente africano. Aí quando você fala nessas memórias, nessas nossas origens, as nossas origens são essas. Que isso que eu estou falando, que isso que você provoca, vá para a sala de aula. E é importante. E é importantíssimo, porque com isso você cria a autoestima desse estudante, dessa estudante. Porque a imagem que nós temos de ser negro é do tronco, é da chibata, é do trabalho braçal. É isso que nos ensina. Mas fomos além disso. Nós fomos criadores de tecnologias. Professor, no âmbito da educação, algo está mudando, porque eu tive a oportunidade de assistir a apresentação do meu neto sobre essa questão e tenho uma clareza do entendimento do que foi a escravidão no Brasil. Toda a consequência nefasta que até hoje é contabilizada, né? Então, neto pequeno, de 8 anos de idade, né? Eu acho que há esperança. Não temos que ver esse problema, mas de uma maneira que pode-se dizer que estamos no caminho certo. É evidente que nós estamos, sim, Gorete, no caminho certo. Mas, para isso, eu quero dizer que esse caminho foi impulsionado pelo movimento negro. Sim. E quando isso aconteceu? Aconteceu São conquistas. Em 2003, quando o presidente Lula assinou a Lei 10.639, quando obrigou as escolas públicas e privadas a trabalhar a temática negra, né, tanto em África quanto no Brasil, e depois, com a Lei 11.645, a história indígena. Então, as escolas, elas estão sendo pressionadas. E tem outra ação afirmativa do MEC. O MEC, com o novo governo, está vinculando o repasse de recursos com a aplicação dessas práticas pedagógicas, desses programas nas escolas, principalmente as escolas públicas, tanto estaduais como municipais. Para eles terem aporte dos programas, eles terão que estarem trabalhando, estarem no seu projeto político-pedagógico, estarem na sua grade curricular e na proposta curricular, essas temáticas sendo efetivadas, como você está vendo nessa escola do seu neto. Então, tem tido realmente esses avanços. Nós temos que reconhecer, mas se não, talvez não fosse o movimento negro e a lei, a gente não tivesse avançado tanto quanto. Porque, independente também da lei, o movimento negro já vinha atuando nessa perspectiva da educação como forma de conquista de assegurar os nossos direitos. Pois bem, e em meio a toda essa discussão, a gente ainda observa, como o senhor falou, tocou já nesse assunto, a discriminação latente. Não é? Basta você discordar de algo para isso aflorar. Parece até que é algo assim que vem da ancestralidade também, né? Agora, o racismo, para mim, é a forma... o racismo, para mim, não é sutil. Ele é evidente, ele é declarado. Porém... Raivoso? E ele é raivoso, ele é odioso. E ele, normalmente, ele aparece no momento dos conflitos. E depois a pessoa vai pedir desculpa, dizer que não era isso que queria dizer, o que queria fazer. Não, era isso mesmo. Porque você estava vendo naquela pessoa que está à sua frente, ou que está discordando, ou fazendo uma reivindicação do seu direito, uma pessoa negra que você acha que ele não tem direito de fazer isso por ser negro. Aí esse racismo aflora. Mas também tem outro tipo de racismo que ele sai gratuitamente, ou racismo recreativo, como se diz, que você começa a desqualificar. E nós, que somos vítimas do racismo, ele destrói a autoestima da pessoa, ele fragiliza o ser humano.
Desde a infância, né? Principalmente porque na infância. Essas situações ocorrem desde a criança pequena. Pequena. E a sociedade brasileira, de uma forma geral, o judiciário, de uma forma geral, quando eu digo judiciário, eu estou falando de uma cadeia, do delegado, do juiz, né, do procurador, não é, do promotor, acha que é uma coisa pequena. Não é pequena, é tanto que foi criada a Lei 7.716 para tornar crime a injúria, né, como crime racial, né, e o crime de racismo. Porque cria-se realmente, destrói a pessoa humana. Então, se você não quer ver a pessoa negra como um ser humano, então tem a lei para fazer com que isso seja aplicado e reconhecido. Exatamente. Por isso, da importância desse atendimento psicossocial, em que o governo está investindo mais de 8 milhões de reais, capacitando profissionais para atender nas condições que forem surgindo. Né? Olha, essa criação do governo federal, ele tem dois aspectos, no meu entendimento. Primeira forma psíquica, porque é um problema sério, e outro social. Quando você analisa, quando você vai ver na pirâmide social, a base da pirâmide social brasileira é a população negra. E nós sabemos que dentro dessa população tem os pobres, e quando você vai fazer a análise dos miseráveis, novamente está a população negra. Isso acarreta problemas seríssimos de ordem psíquica, de ordem emocional, de ordem social. Então, o governo, ao criar esses programas, ele está criando políticas públicas de reparação também. Que às vezes as pessoas pensam que reparação só é financeira, não, tem outros tipos de reparações. E uma dessas, agora, e essa reparação, ela, evidentemente, terá que ser acompanhada com recursos para você criar condições para que profissionais da área atuem junto dessa população. Então, é fundamental que o governo atue com esse aporte de recursos para fazer essa reparação junto da população negra, que é a maior vítima de todo tipo de discriminação racial e social na sociedade brasileira. E nesse contexto, qual a importância do investimento na ação cultural, dos valores da comunidade negra? Esse talvez seja o que tem maior capilaridade. Porque a base cultural brasileira é negra. A base cultural brasileira é negra. Então, quando eu digo negra, em dois aspectos. Primeiro, o produtor cultural é negro, não é? E essa produção também é negra. Então, é fundamental que você atue. E, normalmente, o produtor cultural está muito desvinculado no ganho capital, né? Quem ganha sempre é um grupinho que usufrui do ganho daquela produção cultural, daquele que produz. Infelizmente. Mas há de se corrigir no decorrer das lutas. Professor, antes de terminarmos o nosso programa de hoje, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa produção literária de sua autoria, não é? Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflitos. Um pouco do que a gente falou aqui na entrevista, não é? Certo, Gorete. Olha, foi lançado agora? Ele foi lançado na Bienal. Mas antes disso, o governo do Estado adquiriu esse livro, que é uma reparação na educação, a gente tem que reconhecer. Ao adquirir este livro, ele possibilitou que os estudantes do ensino médio do Estado de Alagoas tivessem conhecimento de um aspecto da história de Alagoas, que é a história do Quilombo dos Palmares, onde nós fazemos uma nova releitura da história do Quilombo dos Palmares, colocando os quilombolas enquanto protagonistas da história do Brasil, de Alagoas, porque o primeiro grito contra qualquer tipo de submissão do ser humano nas Américas foi dado aqui em Alagoas. Então, esse livro traz essa possibilidade que está nas escolas, e nós continuamos fazendo palestra junto da rede pública para que tenhamos uma compreensão da história de Alagoas, também no aspecto do Quilombo dos Palmares. Quanto Brasil de amanhã? Como o senhor se sente? Há esperança, há otimismo? Muito otimista. Eu acredito muito na nossa juventude, eu acredito muito no movimento negro, mas acredito também, acima de tudo, na sociedade brasileira, que ela, como ela aprendeu a ser racista, eu tenho certeza que ela aprenderá a ser antirracista, com ações. E se sensibilize, né? Professor, muito obrigada por mais essa aula de conhecimento geral. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade
que vocês nos deram e até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.